Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem segue meus endereços telemáticos. Nós temos o blog, que é muito acessado, repórterpaulomaciel.blogspot.com, para quem gosta de texto, né? Tem muito texto lá, porque eu sou muito ligado em escrever, então tem muito texto no blog. Você pode colocar também lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel. Você chega ao meu Facebook, Instagram, canal no YouTube, né? Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 16 de maio de 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverenciam-se os santos Luiz Orione, São Simão Stock, Santo Honorato e São João Nepomuceno. São alguns, né? Tem outros também, mas esses são os destaques. A igreja vivencia a sexta semana da Páscoa. Maio é o quinto mês do ano com 31 dias, é o mês do trabalho, é o mês da comemoração do fim da Segunda Guerra, é o mês do enfermeiro, da enfermeira, da abolição da escravatura, que foi um ato da princesa Isabel na época do Império, né? Algo louvável da princesa Isabel, uma católica, grande personagem da nossa história. É o mês das mães, que foi comemorado no domingo 14, mês do Gari, dia 16, do Seresteiro, dia 27. Alô, meus amigos seresteiros, eu que gosto da seresta, gosto da música. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, hein? Agora temos aqui mais outras informações a respeito deste dia, que é a fase da Lua, quarto minguante, tá? Está vigendo a fase da Lua, quarto minguante. Estão se passando 136 dias do ano, faltando 229 dias para terminar 2023. Bem, comemora-se o Dia do Gari, como eu já falei, dia 16, Dia do Gari, Dia Internacional da Luz, Dia Internacional da Convivência em Paz, Dia do Médico Geriatra, médicos que cuidam dos idosos, Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca. Alguns indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Banco Central em maio agora. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 4,18%, divulgada também em maio. Temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo, no fechamento dos negócios, na sexta-feira, 12 de maio. O Arábica bebida dura, R$ 999, caiu o preço no fechamento da semana. R$ 999 o preço no atacado do café, saca de 60 quilos, o produto em grão. Arábica bebida Rio, 903, Conilon bica corrida tipo 78, 638. Vamos ver como fechou o mercado financeiro em São Paulo na sexta-feira, dia 12 de maio. O dólar teve baixa de 0,27%, cotado a R$ 4,92. O índice Ibovespa fechou em alta de 0,19% a 108.463 pontos. Outras informações, não podemos esquecer de falar das mães ainda. Afinal de contas, o mês de maio é o mês das mães, mês de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial. Então, vale a pena ainda comentarmos sobre isso, porque houve homenagem às mães numa missa da Catedral de Colatina, da qual eu estive lá assistindo, participando e filmando, né, e fazendo também um apanhado escrito. Na missa de domingo, dia 14 de maio de 2023, a Igreja Católica Apostólica Romana abriu a sexta semana da Páscoa. O padre José Valdeci Romão presidiu
a celebração eucarística da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, realizando a bênção das mães pela passagem do seu dia. Além de aspergir água benta e fazer orações, o sacerdote mandou os liturgistas distribuírem rosas para as genitoras. Olha que coisa bonita. Foi uma cerimônia muito linda, hein? Eu estive lá, fiz um vídeo, espero que vocês vejam o vídeo que eu fiz nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel. Agora, em sua homilia, o presbítero disse que a igreja está se preparando para a solenidade de Pentecostes, daqui a 15 dias, quando se fará lembrança do derramamento do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém sobre os apóstolos e a nossa mãe celestial Maria Santíssima. Olha aí, né? A gente fala da mãe da terra, mas nossa mãe que nos gerou aqui na terra, mas tem a mãe celestial, que é a mãe de Jesus Cristo e nossa mãe. Sobre o evangelho do dia, o padre Valdeci lembrou que trata-se do ambiente da última ceia, com a despedida de Jesus, quando ele fala de forma carinhosa e íntima com os apóstolos. O anúncio da morte levava preocupação aos discípulos, mas Jesus diz que não os deixaria órfãos, rogando a Deus Pai para que envie outro defensor, o Paráclito, e advogado na terra, dentro de cada fiel, o Espírito Santo. A fala visa acalmar os corações dos discípulos, pois Jesus demonstrava a necessidade de ir para o Pai, ou seja, ele morreria na cruz, ressuscitaria e ascenderia ao céu. Então, ele demonstrava, olha, é necessário que eu vá para o Pai, mas ele ia deixar o Espírito Santo para sempre conosco. Nós temos aqui o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E não é para o mundo, hein? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, não é para o mundo, para o pecado. Ou seja, aqueles que praticam a negação ao amor de Deus não têm o Espírito Santo. O Espírito da verdade nos acordou hoje de manhã, nos colocou nessa assembleia dominical, e é Ele que nos assiste a fim de compreender a palavra. É a alma da igreja, foi confirmado em nosso sacramento da Crisma. Viu? Conforme diz o padre, são palavras do padre José Valdeci Romão. O sacerdote ensinou ainda sobre a instituição dos primeiros diáconos da igreja, que foram 7, entre eles Estevão e Filipe, citado na primeira leitura do dia, do domingo. Na época, eles deixaram Jerusalém e foram anunciar Cristo em outras localidades, como na Samaria, para onde foi Filipe, fazendo batismos e milagres. Esse Filipe não é o apóstolo, é o diácono, né? Ele explicou ainda que os pagãos batizados ainda não haviam obtido o Espírito Santo e os apóstolos foram, João, né, e Pedro, foram para a região posteriormente com a finalidade de crismá-los. Olha que coisa importante, hein? Então, é algo assim que tem que ser explicado por alguém catedrático, né? Eles não receberam o Espírito Santo, que foi posteriormente dado a eles por João e Pedro, os dois apóstolos. Informou que o capítulo 8º dos Atos dos Apóstolos é a origem do sacramento da Crisma, ou seja, a confirmação dos dons do Espírito Santo nos fiéis. Bem, isso aí é no início da igreja, né? Então é algo especial, mas hoje em dia nós recebemos sim o Espírito Santo. Livro de alerta para cristãos. O bispo católico Dom Athanasius Schneider, do Cazaquistão, é um país da Ásia. Olha só, ele é muito conhecido no Brasil também. Vocês sabiam, já ouviram falar? Ele escreveu um livro em que relata fatos que devem merecer a atenção de todos os católicos. O religioso fala sobre a pior, mais profunda e mais perigosa crise que a igreja atravessa atualmente. É a crise dogmática, crise moral, crise litúrgica. Para o religioso, há um grande relativismo e indiferentismo.
E Deus intervirá no tempo certo. Por isso temos que rezar muito. Essas informações são do canal do YouTube Católicos de Verdade. Loteria de números agora, você joga em loteria de números? Eu dificilmente jogo, principalmente depois que aumentaram o preço da aposta da Mega Sena em mais de 10%, né? Eu sei que é 50 centavos o valor, mas é dinheiro. E já pensou os 50 centavos de cada aposta? É muito dinheiro. Mega Sena acumula então e estima prêmio de 10 milhões. O concurso 2592 da Mega Sena, realizado no sábado 13 de maio, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 15, 17, 28, 34, 35 e 51. O próximo concurso 2593 ocorre nesta quarta-feira, dia 17 de maio. A estimativa de prêmio é de 10 milhões na faixa principal e já existe um acumulado superior a 3 milhões e 841 mil. Quem fez 5 números tem direito a R$ 80.203. Foram 26 apostadores. Os 2.783 que fizeram 4 números, né, fizeram a quadra, vão receber individualmente R$ 1.070. A arrecadação total somou R$ 36.168.270. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, né? Tem gente que gosta de fazer pela internet. Eu ainda sou ligado na casa lotérica, mas tem tempo que eu não jogo. Muito tempo que eu não jogo, né? E quem gosta do site da Caixa Econômica é só entrar aí. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, pois, como eu já falei, houve aumento do valor da aposta a partir do dia 30 de abril em mais de 10% neste ano de 2023. Comentários, opinião, textos dúbios, olha só, leis genéricas. Atenção, senhores deputados, senadores, vocês que fazem leis, agora tem até magistrados fazendo leis também, meu Deus do céu, aí não dá para entender não. Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Essas leis genéricas acabam fazendo isso, os caçadores de dinheiro. Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. Já pensou? Gente, é uma loucura. É mesmo a banalização das leis, né? Você não pode chegar lá num artigo e dizer: se houver um grande crime, ele será penalizado. Grande crime pode ser qualquer coisa. Estou dando um exemplo aqui. Com essas tais de leis genéricas, leis subjetivas, ao invés de leis objetivas, escrever tudo realmente com exatidão. Senão ficam aí interpretando, cada um dá a interpretação que quer. Né? Na Constituição há até a interpretação de que as Forças Armadas poderiam ser forças moderadoras para agir em época de crise. Então, olha só, cada um interpreta ao seu modo. Senhores legisladores, escrevam com exatidão o que a lei quer dizer. Fêmea, olha aqui uma opinião minha. A mulher na aparência é o traje e a maquiagem que usa. É ou não é? Eu me lembro de uma vez que eu conheci uma menina, né? Era mais jovem. Conheci uma menina numa festa, linda, linda, né? Aí fiquei com ela assim numa mesa, conversando e tal. Depois, nos dias seguintes eu fui ao bairro dela, passei e não a reconheci. Ela estava lá na casa dela, não me reconheci. Ela que falou: "Oh, sou eu, me conhece não?" Eu olhei: "Quem é você?" Eu não a reconheci, porque, como eu estou dizendo aqui, é o traje e a maquiagem. Ela estava bem trajada, bem vestida, uma belíssima maquiagem. Então, naquela
naquele período eu fiquei, né, conversando com ela lá numa mesa e tal, numa festa, num bar, se não me engano. Mas depois, quando eu a vi sem traje de gala e sem a maquiagem, eu não a reconheci. Pedido de perdão, Senhor, é uma oração minha aqui. Senhor, perdoe esses viciados e viciadas em certa TV do mal que está levando muita gente para a tormenta eterna. Muita gente simples até, viciada numa determinada TV que infelizmente propaga em grande parte o mal. Pouca coisa se aproveita, eu diria, de bons valores. Perdoe essas pessoas e Espírito Santo de Deus, coloque na cabeça delas para saírem desse lugar em que estão. A dependência de uma dramaturgia do mal, de um noticiário do mal, isso também é perigoso. Agora, notícias curtas aqui, mas interessantes, e eu pesquisei e passo para vocês. STF anula indulto presidencial. Olha, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, anulou, neste mês de maio de 2023, o indulto, ou também chamada graça constitucional, concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, ao ex-deputado federal Daniel Silveira, acusado de atacar ministros do STF e atentar contra a democracia. O colegiado entendeu que houve desvio de finalidade na concessão do benefício. Minha gente, eu não sei se aí tem recurso, não sei se isso pode mudar, porque é a primeira vez que eu vejo uma informação desse tipo. Francamente, não sei o que pode, se tem ainda desdobramento, porque o Brasil é o país dos recursos, né? Miss Espírito Santo, concurso Miss Universo Espírito Santo 2023, deu título à vitoriense Ana Beatriz Pereira, de 19 anos. Ela recebeu a faixa e a coroa em belíssima cerimônia na sexta-feira, 12 de maio de 2023, das mãos da vencedora do evento anterior, realizado em 2022. Guarda forte em Vila Velha, hein? Olha, os guardas civis municipais de Vila Velha que passarem por rigoroso treinamento usarão fuzis em serviço. A informação foi anunciada pelo prefeito da cidade Canela Verde, Arnaldinho Borgo, no sábado, dia 13 de maio de 2023, em seu endereço telemático. 5 armas semiautomáticas Taurus T4 foram autorizadas pelo Exército. Ele, inclusive, testou o armamento numa academia de tiros. Eis o conteúdo de parte da postagem do chefe do executivo vilavelhense. Vila Velha, que é a minha segunda cidade, né? Eu vivi em Vila Velha, estou sempre em Vila Velha, praticamente todo mês eu faço uma visita a Vila Velha para visitar, né, para ver a minha segunda mãe. Vamos ver o que o prefeito Arnaldinho Borgo escreveu no seu Instagram. Os agentes de segurança de Vila Velha vão ter o armamento mais pesado da região. A Prefeitura Canela Verde está comprando 5 fuzis semiautomáticos Taurus T4, calibre 5,56 por 45 milímetros, que foram autorizados pelo Exército Brasileiro. Além desse armamento, a Guarda Municipal já realizou a compra de 300 pistolas .40 da marca Glock, que serão entregues para toda a corporação em setembro. Em Vila Velha, o manuseio dos fuzis somente será liberado para os agentes que passarem por um treinamento rigoroso, como já acontece com as armas longas. A Academia de Ensino da Guarda Municipal já possui instrutores habilitados para dar essas formações. Estamos equipando nossa Guarda Municipal com os melhores equipamentos, fazendo o enfrentamento contra a criminalidade, disse o prefeito. Eu me alonguei um pouquinho nessa notícia porque ela é importante, né? É a segurança da comunidade vilavelhense que está em jogo. Então, parabéns ao prefeito, né, por equipar, né, os agentes de segurança. Série D, o Vitória do Espírito Santo.
Vamos falar de futebol agora, né? Série D. O Vitória do Espírito Santo perdeu o jogo disputado no sábado, dia 13 de maio, pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O clube espírito santense foi derrotado por 1-0 na segunda rodada da competição pelo Santo André, na cidade de Santo André, em São Paulo. E tem apenas um ponto na competição. O próximo compromisso do clube capixaba será no dia 20 de maio, sábado. Próximo sábado. Será o jogo em Águia Branca, hein? Contra o Real Noroeste. E agora vamos falar do Brasileirão, Série A. O Fluminense venceu o Cuiabá no sábado, dia 13 de maio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense, com placar de 2-0 pela sexta rodada do certame. O jogador Paulo Henrique Ganso se destacou no embate sabatino, assinalando um tento. Outro gol foi de Nino. E o Verdão, hein? No mesmo sábado, o Palmeiras e o Bragantino Red Bull empataram em 1-1. Arthur Victor Guimarães marcou para o Verdão e Juninho Capixaba marcou para o adversário no Allianz Parque, em São Paulo, capital. Vamos falar do Mengão também, hein? Flamengo jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador. Outro jogo de sábado, derrotou o Bahia por 3-2. Marcaram para o time vencedor Matheus França, Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, e Davi Luiz. Descontaram para o clube baiano Gabriel Teixeira e Ademir. Foram expulsos os jogadores Cano e Rezende do Bahia. Agora o campeonato prossegue aqui com um time de Minas Gerais. É um time muito conhecido, né? Tem grande torcida. O Atlético Mineiro, em jogo no sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, venceu, derrotou o Internacional. O placar foi de 2-0. Gols de Vargas e Paulinho pela sexta rodada do Brasileirão. Mas quem não se deu bem foi o time da Estrela Solitária. Vocês sabem qual é o time da Estrela Solitária? É o Botafogo Carioca. O Botafogo perdeu para o Goiás por 2-1 no domingo, dia 14 de maio, após invencibilidade de 15 jogos. A partida foi no estádio da Serrinha, em Goiânia, capital de Goiás. O clube da Estrela Solitária é treinado... deixa eu ver aqui. O clube da Estrela Solitária é treinado... Eu não conhecia esse técnico, hein? É treinado e escalado pelo técnico Luiz Castro. Quer dizer, eu não conhecia tempos atrás. Agora eu estou conhecendo porque ele está se dando bem no Botafogo. Foi a primeira derrota, né? Em 15 jogos. Explosão de caminhão-tanque. Olha essa notícia que preocupa, hein? Eu fiquei preocupado com essa notícia. Olha, no município de Barbacena, Minas Gerais, aconteceu a explosão de um caminhão-tanque de combustível, deixando moradores sem o abastecimento de água. Isso foi na última semana. O óleo diesel atingiu o rio local. Houve interdição do trânsito em parte da BR-040 no dia da explosão do caminhão-tanque em Barbacena. Minha nossa, hein? Um decreto de situação de emergência foi publicado pelo prefeito da cidade, possibilitando reforçar as ações de respostas ao desastre. O território municipal possui quase 140 mil habitantes. É um município assim do nível de Colatina, né? Colatina tem 126 mil, um pouquinho maior que Colatina, Barbacena, em questão de habitantes. Agora, olha, uma morte precoce. Morreu uma juíza da Vara de Infância e Juventude no Espírito Santo. Você sabia dessa notícia? No meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com tem a foto dela lá, tá? O resumo de notícias do dia 16 de maio de 2023 no blog. Morre juíza da Serra. Foi anunciado no sábado, dia 13 de maio. Atenção, vou passar os dados para vocês. Foi anunciado no sábado, dia 13 de maio de 2023, o falecimento da juíza Gladys
Henriques Pinheiro. Não sei se é Gladys ou Gladys. Né? Escreve-se Gladys. Eu acho que é Gladys Henriques Pinheiro, da primeira vara da infância e juventude da Serra, da Grande Vitória, região metropolitana do Espírito Santo. O sepultamento da juíza aconteceu no período vespertino do mesmo dia, no cemitério Jardim da Paz, no bairro Laranjeiras. A Associação de Magistrados do Espírito Santo divulgou uma nota de pesar. Nossos pêsames também, né, pela morte. Parece que ela teve uma doença, não sei qual, e não conseguiu recuperar-se. Nossos pêsames aos familiares. Agora eu quero falar para você sobre investidores preocupados com a gestão federal petista. Estão pessimistas. Pesquisa feita pela Genial Quest indica que 86% do mercado financeiro tem avaliação negativa da gestão federal petista do Planalto Central. Houve 92 entrevistas com pessoas ligadas ao mercado de investimentos no eixo Rio-São Paulo. 80% acreditam que não há preocupação em controlar os índices inflacionários. 61% acreditam que o quadro irá piorar na economia. Meu Deus do céu, hein? Situação difícil, hein? Ex-secretário de Segurança, essa notícia eu já passei, mas eu vou reforçar para vocês. Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, é solto, mas com tornozeleira, gente. Olha só, uma situação muito difícil. Muita gente critica a prisão dele, né? Ele estava fora do país quando aconteceram os atos de 8 de janeiro. E tem gente que estava dentro do país e está, né, está sem penalização. Bem, foi autorizada a soltura do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, na última semana. E ele estava preso há mais de 100 dias, sob suspeita de omissão nos atos da invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, mesmo estando fora do país. Ele estava nos Estados Unidos, gente. Livre da cela, ele terá que usar tornozeleira eletrônica, segundo determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Torres é delegado da Polícia Federal e também ex-ministro da Justiça do governo do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, senadores fizeram gestões pela sua liberdade, alegando principalmente sua grande perda de peso. Ele perdeu mais de 10 quilos. E também pensamentos depressivos. Muitos políticos e juristas criticaram a prisão desse agente público, achando desnecessária. Mas não houve jeito, né? Aconteceu a prisão, mais de 100 dias preso, agora está livre, mas com tornozeleira. E não há condenação ainda para ele. Nosso conforto aí para o Anderson Torres é sua família, já que ele tem mulher, filhas, mãe, né? Passou por esse constrangimento, está passando ainda. Olha, vocês sabiam que há muita coisa contra o homem hoje em dia? Só se fala em benefício para a mulher, para homoafetivo, para o homem. O canal do YouTube Mundo Polarizado informou que já está existindo a heterofobia, aversão aos homens, principalmente aqui no Brasil e também em outros países do Ocidente. Ele alertou para os radicalismos e a polarização social, jurídica, política. Há empresas que já estão reduzindo a contratação de heterossexuais. São os homens, né? A maioria os homens, né? O sexo masculino. Ele refletiu sobre uma matéria da revista Oeste que trazia a seguinte manchete: juiz tenta excluir estagiários heterossexuais de edital de concurso, com justificativa de defender a pluralidade. Para o titular do canal, Olímpio Araújo Júnior, competência, capacitação técnica e mérito estariam sendo relegados a segundo plano. Haveria preferência por trans, não binários e pretos.
Para ele, só deveria haver cotas para pobres. Eu também acho, né? Acho que cotas só deveriam existir no nosso país para pessoas pobres, extremamente pobres. E não, por exemplo, para homoafetivos ou pretos, né? Por causa de desenvolver a homoafetividade ou então por causa da cor. Ele exemplificou que há pobres brancos no seu estado, que é Santa Catarina, onde a colonização foi grandemente feita pelas pessoas de etnia clara. Olha, comentário, opinião. Vigora a maldade. Gente, praticar a ruindade virou mais do que nunca neste ano de 2023 no Brasil moda. Virou mais do que nunca moda. Principalmente por autoridades que têm o poder humano sobre os outros. Agentes públicos, principalmente os doutrinados pela esquerda marxista, que deveriam zelar pelo bem de todos os cidadãos, agem maldosamente para com quem pensa diferente de sua visão. Muitos brasileiros já estão doentes, ou têm medo até de escrever ou falar qualquer coisa na internet. É verdade, gente formada, gente com grande formação, eles se sentem, esses indivíduos, se sentem como se estivessem morando num país comunista, totalitarista, onde tudo é dominado pelo Estado. Um projeto que está nas mãos de deputados federais poderia, na opinião de muitos temerosos, dar mais poderes ainda para censurar seletivamente, com artigos vagos, genéricos e subjetivos e sem a exatidão do que pode ou não pode. É mais um ataque às mentes pensantes, notadamente conservadoras e cristãs do país. A impressão que se tem é de que um poder absoluto paira sobre a nação. Maquiavel parece ser fichinha nos tempos atuais vividos pela terra de Santa Cruz, nosso Brasil, querido Brasil, quem diria, hein? Na Bíblia está escrito que com a mesma régua que você está julgando os outros, será julgado na eternidade. Mas pode sofrer as consequências ainda aqui na terra, hein? Quanto à situação brasileira, creio que somente mesmo a mão de Deus dará um freio nessa coisa, né? Eu aguardava que o Congresso, em grande parte eleito pela população, com a preferência por deputados moderados, conservadores de direita, fosse resolver alguma coisa, mas não vejo nada. Esperava também alguma ação militar, mas também não houve nada. Vamos esperar a mão de Deus, né? E ela virá. Catequese. Vocês sabiam? Jesus, nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é manso e humilde. Isso mesmo. Mansidão é o oposto de agressividade e violência. Jesus é o verbo, é o logos, é Deus. O sentido de tudo, é a nossa meta, nosso alvo. É a ação de Deus Pai, é o alfa e o ômega. Vamos falar sobre o apóstolo João, que ele viveu mais do que todos os outros apóstolos. Éfeso, na Ásia Menor. Éfeso, na Ásia Menor, é a cidade que o apóstolo João vai viver após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Igreja. A igreja na terra é a militante, no purgatório é a padecente, e no céu a triunfante. E há uma comunhão entre os que fazem parte dessa igreja em todas as dimensões. Essa igreja mística. Que bonito, não é? Uma igreja que somos todos nós, a humanidade. Agora, deixa eu falar para vocês outro assunto interessante, sobre mau exemplo que muitos estão seguindo. Mau exemplo no Brasil e em parte do mundo. Sabe qual é o exemplo que uma eleição de pessoas condenadas em várias instâncias no Brasil pode dar? Muitos maus e desiludidos brasileiros
vão pensar, a gente pode fazer o que quiser, pode roubar, corromper, matar, que não vai dar em nada mesmo. Não precisa nem estudar para ser liderança política. E aí o que se vê é o aumento da criminalidade do Brasil, do consumo de álcool, de drogas e até do desinteresse pelos estudos. Este é o cenário apresentado por muitas autoridades esquerdofrênicas. É um termo que eu inventei para falar dos doentes da esquerda. Tem aquelas pessoas que entram na política pelo marxismo e ficam doentes. Uma espécie de doença, né? Eles perdem o rumo da sensatez, da lucidez. São pessoas perdidas em sua megalomania, caminham para a perdição eterna, infelizmente. Que Deus haja na vida dessas pessoas para convertê-las. É o meu desejo como cristão. Que Deus intervenha. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de sábado, 13 de maio de 2023. Eu transmito as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas, menos na segunda-feira, né? Então, por isso eu transmito as manchetes numa forma de apoio, né, por causa disso, de circular de forma impressa. Vamos ver o que saiu no jornal de sábado. Festas para mães em restaurantes e bares. Crianças ameaçadas na internet para produzir conteúdo erótico. Meu Deus do céu, criminoso de 50 anos obrigava vítimas de diversos estados do país a produzirem fotos e vídeos e enviar para ele pelas redes sociais. O homem, que dizia ser menor de idade e se passava por amigo, foi preso em Pernambuco numa operação do Ministério Público do Espírito Santo. Sai dessa vida, diz o secretário de Segurança do Espírito Santo, a adolescente preso com drogas. O alerta do coronel Ramalho foi dado durante a operação em Linhares ao deter um traficante. Eu, ratifico aqui essa exortação, sai dessa vida, eu confirmo. É isso que tem que ser feito, sair dessa vida, senão vai morrer, vai ficar doente, vai ser preso. Papo de família, não existem pessoas tão ocupadas que não tenham tempo para seus filhos. Opinião econômica, vamos passar a consumir serviços que irão surgir mais perto dos locais de consumo. Novas empresas e investimentos vão criar 2.800 vagas no Espírito Santo. Chances a partir de hoje na indústria e no comércio. Sampaoli aposta em novo quarteto ofensivo no Flamengo. Deixa eu ver mais. Medicina e saúde. Câncer no intestino já atinge mais jovens. Secador e luz de celular podem piorar manchas na pele. Agora a edição de domingo. Domingo foi dia 14 de maio de 2023. Vejamos o que saiu na capa de A Tribuna. Caçadores de destinos, passeio pelo circuito dos jesuítas, em busca de aventuras após desafio no Everest. Máfia dos investimentos rouba 15 milhões de empresários. Organizações com agentes em todo o país enganam consumidores e investidores, até mesmo mais experientes e esclarecidos. Games antigos estão na moda outra vez. Olha, os games estão voltando. Dramaturgia nova na TV de Silvio Santos. Romeu, aventureiro destemido. Miguel Ângelo na novela do SBT. Pesquisa revela quais são os maiores desafios das mães. Priscila Ricardo tenta conciliar sua agenda profissional para ter mais tempo com os seus 2 filhos, Amélia, de 5 anos, Pedro, de 12 anos. É uma legenda de foto. Fonte Grande. Jabutis no fio impedem redução da tarifa de energia. Mundo Digital. Como recuperar fotos deletadas do celular e computador. Pedro Valsfel Rosa. Insistimos no desestímulo aos nossos brasileiros criativos. Futebol. Gilmar Ferreira. Luiz Castro me lembra um Valdir Espinosa com traços republicanos, é isso? Traços de autuória, né? Luiz Carlos me lembra Valdir Espinosa com traços de autuório. Vamos mais aqui. Aceno, é uma coluna do Estadão. Aceno de Tarcísio Freitas
ao PL cria novo mal-estar com republicanos. Agora a edição de segunda-feira, vamos ver o que saiu. É o único dia que não é publicado impresso esse jornal, A Tribuna, hein? Segunda-feira, 15 de maio. Ventilador provoca incêndio com 4 mortes. Nossos pêsames à família, hein? Foi em Canapi, no Alagoas, no estado do Alagoas, no domingo, dia 14, vitimando 4 crianças. Meu Deus do céu. Parece que houve um curto-circuito no ventilador. Dengue avança e deixa 735 doentes todo dia no estado do Espírito Santo. São 63.633 casos desde o início do ano no território capixaba, onde o quadro é de epidemia. Especialistas veem com preocupação o ressurgimento após 15 anos do tipo 3 da doença, que pode agravar o quadro no país. Futebol, Vasco perto da zona da morte. Vasco perdeu, hein? Pedro Raul fica caído após lance com o goleiro João Paulo na derrota por 1-0 para o Santos. Então o Vasco perdeu para o Santos, hein? Está perto da zona da morte. O Botafogo também perdeu, mas segue líder do Brasileirão. Mais de 6 mil estão liberados para ter arma no Espírito Santo. Mais de 6 mil. Cláudio Humberto, Tarcísio de Freitas e Michele viram opção caso Bolsonaro fique inelegível. Inelegível por quê, gente? Eu não vejo razão, pelo amor de Deus. Vamos pacificar esse nosso país. Vamos tomar posições aí para mudar esse quadro, gente. Aposentado é campeão de canoa havaiana aos 71 anos. Morador do estado é atual campeão brasileiro e já foi atleta do Flamengo. Domingos Saraiva vai disputar o Pan-Americano em novembro, hein? Parabéns, hein, septuagenário. Cidades onde passageiros esquecem mais objetos. Semana de diversão em 15 museus. Olha aí, você que gosta de museu, leia em A Tribuna. Agora vamos falar de espiritualidade, porque é picardia a pessoa ficar o tempo todo só olhando matéria, o mundo material, o mundo secular. É picardia isso. É tristeza para a sua vida. Você tem que se ligar no mundo espiritual também, na fé. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, às 19 horas desta terça-feira, dia 16 de maio, tem celebração da palavra na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. A celebração será presidida pelo diácono Amaury Braz Caser. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266.
E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem, então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal?
que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião. Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado, não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador?
ou uma prensa industrial, ou o volante de um ônibus, ou o balcão de um estabelecimento comercial. Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego, esta autoridade, este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Esse dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa: vem, Senhor, Senhor, vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.